Pai, louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 1 Coríntios, no capítulo número 12, né? E eu queria mais uma vez reforçar com os irmãos, né, o porquê de eu estar usando essa máscara, né? Para que os irmãos que perguntam, que têm curiosidade de saber, quer saber porquê, né? É porque eu estou fazendo uns procedimentos dentários, mas já estou encerrando já, tá bom, irmãos, tá? Então, assim que terminar, nós estaremos tirando a máscara, tá bom? Tá certo? Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos, então, à nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Livro de 1 Coríntios, capítulo número 12, a partir do versículo de número 12 também, né? É 12, né? Eu queria falar com os irmãos que ontem eu falando ali com os irmãos a respeito das referências, onde estava o escrito, o acontecimento sobre a enfermidade do rei Ezequias, do qual o Senhor tinha determinado que ele morreria, que não sararia, mas de repente ele orou, clamou e Deus deu para ele, acrescentou mais 15 anos de vida, né? Então eu falei, 2 Reis 18 e 19, mas é 2 Reis 20, tá bom, irmãos? Tá? Então, tá ali encostadinho, tá do lado ali. Qualquer irmão que tem intimidade com a palavra de Deus e tem o temor de Deus, ele, consequentemente, ele iria encontrar, porque tá encostado, né? Tá encostado. Então, a gente dá as informações, muitas vezes, as referências, assim, no decorrer da palavra, né? Pode haver um pequeno engano momentâneo ali, de um capítulo, de um versículo, mas a carta fica correta, é bem próximo, né? Então é coisa ali que as pessoas que têm o entendimento, né? Elas sabem que a gente talvez tenha se enganado por coisa mínima ali. Então eu falei 2 Reis 18 e 19, e é 2 Reis 20. Tá bom, irmãos? Tá? Ali está o acontecimento da história que aconteceu com o rei Ezequias, né? Sobre os dons espirituais dos quais nós trouxemos uma mensagem de ontem. Aliás, mensagem extraordinária. Quem não viu, vai lá ver o vídeo de ontem, tá bom? Tá? Vídeo do dia 23, né? E ver lá que mensagem extraordinária. Vale a pena ouvir e entender, né? Porque enriquece muito o nosso conhecimento, tá certo, irmãos? Inclusive o meu também, tá? Então, vamos aqui na leitura da mensagem. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a seguir, né, que está escrito o seguinte: a unidade dos membros do corpo, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser porque não sou mão, ou não sou do corpo, não será por isso do corpo? Vou repetir. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo.
E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns para com os outros. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vou repetir, é coisa linda demais. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolo, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, de maneira que, aleluia, Pai, glória a Jesus, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, fizemos a leitura aqui da segunda parte, Segunda parte aqui do capítulo 12, de 1 Coríntios, E nós vamos fazer uma pequena mudança aqui nesse momento, da qual eu percebi aqui a importância de fazer. Nós fizemos aqui, o 1 Coríntios 12 não é um capítulo muito grande, E nós fizemos aqui a primeira parte ontem, fizemos a segunda hoje na leitura do capítulo. Só que nós vamos fazer já de imediato a primeira parte nas referências, que vai do versículo 1 até o versículo de número 11. E amanhã nós fecharemos já nessa segunda parte, Então daí nós vamos pegar agora as referências de 1 Coríntios 12, do versículo 1 até o 11, nas referências. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Isso para que haja um melhor entendimento, Porque nós acabamos de fazer ontem e nós vamos já pegar as referências, porque ajuda ainda mais na elucidação dos irmãos para que haja um melhor crescimento espiritual nesse sentido, tá certo? Vamos lá então para as referências do versículo 1 Coríntios 12, do versículo 1 até o 6, Está tudo embutido ou imbuído numa só mensagem sequencial que diz o seguinte: dons espirituais, Dons espirituais, Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos,
conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Né? Esta é a mensagem. Agora as referências tratam desse assunto de forma bem minuciosa, da qual nós vamos agora aqui interagir com os irmãos, para nós poder fazer essas referências aqui de 1 Coríntios 12, do versículo 1 até o 6, numa só tacada, que diz o seguinte: os termos que a Bíblia emprega para os dons espirituais descrevem a sua natureza. Primeiro, dons espirituais, no grego, pneumática, derivado de pneuma, espírito. A expressão refere-se às manifestações sobrenaturais, concedidas como dons da parte do Espírito Santo, e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Versos 1 ao 7. Capítulo 14, versículo 1. Segundo, dons ou dons da igreja, no grego, charismata, derivado de charis, graça. Indicam que os dons espirituais envolvem tanto a motivação interior da pessoa, como o poder para desempenhar o ministério referente ao dom. Isto é, a capacitação dinâmica recebido do Espírito Santo. Esses dons fortalecem espiritualmente o corpo de Cristo e aqueles que necessitam de ajuda espiritual. Verso 4. Ver em Romanos, capítulo 12, versículo 6, nota. Em Efésios, capítulo 4, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Ver o estudo, dons ministeriais para a igreja. Página 1814. Terceiro, ministérios, no grego, diaconiai, derivado de diaconia, serviço. Isso mostra que há diferentes tipos de serviço, que certos dons envolvem o recebimento da capacidade e poder de ajudar e assistir o próximo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Versos 4, 5 e 27 e 31. Né? Versos 4, 5, 27 e 31. Efésios, capítulo 4, versículo 7 ao 11, ao 13. Efésios, capítulo 4, versículos 7, 11 e 13. Paulo indica que o aspecto ministerial dos dons fala do ministério do Senhor Jesus como servo. Assim, a operação dos dons é definida em termos da presença e da ação de Cristo em nosso meio. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Confira no verso 3, capítulo 1, versículo 4. Quarto, operações ou efeitos, no grego, energemata, derivado de energis,
ativo energético. Aleluia, Pai. O termo indica que os dons espirituais são operações diretas do poder de Deus Pai, visando resultados definidos. Versos 6 ao 10. Quinto, manifestação do Espírito, no grego, phaneuroses, derivado de phaneiros, manifestar, relação, realça o fato de que os dons espirituais são manifestações diretas da operação e da presença do Espírito Santo na congregação. Eita coisa linda, aleluia, Pai, louvado seja Deus. Versos 7 ao 11. Jesus é o Senhor. Paulo começa seu ensinamento dos dons espirituais partindo da verdade de que os dons e as manifestações do Espírito Santo exaltarão Jesus como Senhor da igreja. O intuito máximo da atividade do Espírito Santo é a expressão cada vez maior da pessoa, na presença do poder, do amor e da justiça do Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir porque é lindo demais, né? Aleluia, Pai. Paulo começa seu ensino dos dons espirituais partindo da verdade de que os dons e as manifestações do Espírito Santo exaltarão Jesus como Senhor da igreja. O intuito máximo da atitude do Espírito Santo é a expressão cada vez maior da pessoa na presença do poder, do amor e da justiça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Na manifestação dos dons espirituais, o próprio Jesus, mediante o Espírito Santo, ministra ao seu povo através do seu poder, do seu povo. Ver em versos 12, 27. Mateus, capítulo 25, versículo 40. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos repetir isso aqui. Na manifestação dos dons espirituais, o próprio Jesus, mediante o Espírito Santo, ministra ao seu povo, através do seu povo. Versos 12 e 27. Mateus, capítulo 25, versículo 40. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Manifestação do Espírito. 1 Coríntios 12, versículo 7 até ao 11. Né? 7 até o 11. Mas a manifestação do Espírito glória a Deus, Jesus. Vamos pegar do 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro a operação de maravilhas. E a outro a profecia. E a outro o dom de discernir os espíritos. E a outro a variedade de línguas. E a outro a interpretação das línguas. Mas um só
é o mesmo Espírito, operando todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E a referência aqui é curtinha sobre esse assunto, sobre esses versículos todos, do 7 ao 11, né? A manifestação do Espírito, a referência diz, para comentários sobre os dons espirituais, como manifestações do Espírito Santo, e para uma descrição dos vários dons alistados aqui. Ver o estudo, dons espirituais para o crente. Página 1756. A orientação aqui, né, para todos os meus queridos amados irmãos, irmãs, amigos, ouvintes, telespectadores, que quiser entender um pouco mais desse assunto que nós estamos falando aqui agora, a referência, né, nos conduz, né, à página de número 1756. Né? A referência aqui do versículo 7 até o 11, que trata exatamente dos dons espirituais. Né? Trata exatamente, né, aqui dos 9 dons espirituais. Então, lá na página 1756 tem um estudo mais amplo, completo, bem extenso, para quem quer entender um pouco mais da operação do Espírito Santo na pessoa do crente através dos dons espirituais. Já falei, se você tiver a sua Bíblia for uma Bíblia convencional, comum, natural, Bíblia simples, você não terá essas referências na sua Bíblia. Você, para checar isso que eu estou falando aqui, essas referências que eu passo aqui, você precisa ter uma Bíblia de estudo pentecostal. A minha chama Bíblia de Estudo Pentecostal. Revista e corrigida por João Ferreira de Almeida. Edição de 1991. Tá? Então, a edição da sua não tem necessidade de ser a mesma da minha. Pode ser mais para cá. Né? Pode ser que seja antes também. Né? Mas a minha é esta. Né? Bíblia de Estudo Pentecostal. Revista e corrigida por João Ferreira de Almeida. Edição de 1991. Então, se você tiver uma Bíblia igual a minha, com toda certeza, você vai ver que está exatamente o que eu estou falando. Pode ser que de uma edição para outra mude alguma expressão, mas o significado é o mesmo. Tá certo, irmão? Então, vai lá para conferir, né, a operação do Espírito Santo, né, na pessoa do crente, na igreja. Né? Você tem que ter mais, né, ser mais ampla a sua consulta, o seu entendimento. Né? Você vai na página 1756 dessa Bíblia, que você vai encontrar. Tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Versículo 12 do capítulo 12 de 1 Coríntios, está escrito: a unidade dos membros do corpo. A unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Então, para que os irmãos tenham um perfeito entendimento, né? Você pega o seu corpo, por exemplo, se você está me assistindo, está me vendo, né? Você tem um corpo completo. Né? E você vê que o seu corpo é composto de muitos membros. Né? Você tem 2 braços, 2 mãos e 5 dedos em cada mão. Né? E assim sucessivamente, né? Você começando da cabeça, né? Que tem 2 olhos, uma boca, 2 ouvidos. Você vai, cada uma dessas coisas mencionadas que eu citei aqui agora,
é um membro do seu corpo. Mas o seu corpo só é completo a hora que chega na ponta do dedão do pé, que aí tem todos os membros. Aí você tem um corpo, um único corpo, com muitos membros. E assim somos nós também nas verdadeiras igrejas de Cristo. Nós somos muitos membros, mas uma só cabeça, que é Cristo. Cristo, ele é a nossa cabeça. Então nós, com Cristo, formamos um só corpo. Após passarmos por todos os processos, dos quais eu venho mencionado diariamente, você vai para a igreja, na hora do apelo aceita Jesus, ouve a palavra atentamente, aceita, recebe, e sente no seu coração o desejo de aceitar Jesus no final do culto, na hora do apelo. A partir daquele momento, você aceitou Jesus, orou com o pastor, a oração do arrependimento dos pecados, você passou a ser membro da igreja. Ali você passou a ser a ovelha daquele pasto, digamos assim. Então você passou a ser membro daquela igreja. De qual? Do prédio? Não. De todos os irmãos que estão ali, que são de Cristo, que verdadeiramente são de Cristo. Você passou a ser mais um membro daquele corpo naquela igreja. E você passa a ser membro do corpo de Cristo, você recebe sobre si a cabeça de Cristo a partir do momento que você se batiza, você conclui todo o processo. Enquanto você não conclui o processo do batismo, você não tem a cabeça de Cristo. Você é membro do corpo, mas não tem a cabeça de Cristo. Por que é dessa maneira? Porque você pode voltar atrás. Você pode desistir. E uma vez recebendo a cabeça de Cristo, você cumprindo toda a lei e a justiça, você não consegue mais se desvencilhar. Porque você recebe o Espírito Santo e ele cuida de você e ele não deixa você se desviar. Ainda que você se ausenta, ainda que você se aparte, mas ele está o tempo todo cuidando de você, de olho em você, te ajudando você, e falando no seu coração diariamente. Volta, volta, volta. O Senhor Jesus diz, que apesar de toda a nossa rebeldia, ainda assim ele está com as mãos estendidas para nos receber em teus braços. Assim você tornou-se membro do corpo de Cristo, você recebeu a cabeça de Cristo. Então o Senhor ele te dá tempo até o último suspiro da sua vida para você se arrepender e voltar. Porque ele não quer que você se perca. Ele quer que você se salve. E aí a palavra fala aqui na referência do versículo 12. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Um só corpo. Assim é Cristo. Ver o versículo 1, nota sobre os dons espirituais e o corpo de Cristo. Versículo 13, 1 Coríntios 12. Todos nós fomos batizados em um Espírito. E aqui vai do 13 até ao 24. É uma leitura grande. Do 13 até o 24. E está escrito o seguinte. Aleluia, Pai. Todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo?
Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Se o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Aleluia, Pai. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns para com os outros. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois do corpo de Cristo, e seus membros em particular. Uma pequena observação em relação a isso, né, sobre se um membro padece, todo o corpo sente, né? Você vê o exemplo de você apertar o seu dedo na porta. Você vai fechar, a peia do carro vai bater a porta olhando para o outro lado, alguém te chama a atenção, você vira para ver e bate a porta de maneira meia, né, despercebida. Você aperta o seu dedo na porta. Né? Quem sente dor não é só o dedo que foi apertado. O seu corpo inteiro, da cabeça aos pés, reage sobre esse acontecimento. O seu corpo inteiro dói. Chega a doer a alma. Por quê? Porque é um membro pequenininho que faz parte de um corpo inteiro. Às vezes um corpo de 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 quilos. O corpo inteiro sente dor. É disso que a palavra de Deus está falando. Não devemos, em hipótese alguma, menosprezar os nossos irmãos na igreja. Em hipótese alguma. Por mais pequeno que eles representam ou apresentam na igreja. Aquele coitadinho que senta lá no cantinho, que mal levanta os olhos para te olhar. Deus manda que nós tenhamos por ele o mesmo amor que nós demonstramos a ele, o mesmo amor que nós demonstramos ao pastor da igreja. É disso que a palavra de Deus está falando. Nós tenhamos sobre tudo, respeito e consideração. Né? E amamos de maneira incondicional. Aquele irmãozinho que senta no cantinho lá, nem levanta os olhos, não pega voto, não dá oferta, não canta, não louva, não faz nada. Deus quer que nós observamos esse irmão e valorizamos ele, porque ele está todo dia ali compondo a igreja. Ele não faz nada dessas coisas. Ele não tem atividade nenhuma na igreja, ele não faz. Só oferece, ele não quer. Mas ele está todos os dias ali compondo. E Deus ama ele igualmente, ama o pastor da igreja. Deus ama aquele pequenininho que está ali e quer que nós tenhamos também por ele o mesmo valor, o mesmo amor. Né? Por isso que a palavra fala dos menos decorosos. Né? O Senhor tem mais cuidado com aquele do que com aqueles grandões que estão lá se aparecendo o tempo todo, porque é necessário que apareça. Não tem como. Né? Não se pode acender uma candeia ou uma vela e colocar embaixo do velador ou embaixo da cama. Ela tem que aparecer, ela tem que brilhar, é para iluminar.
Mas saiba que Deus ama, valoriza e quer que nós tenhamos o mesmo amor por aquele pequenininho que está no cantinho da igreja. Aquele que nós chamamos de coitadinho. Né? Aquele que muitos olham e falam, esse aí, né? Deus está de olho. Deus está te vendo. Deus está te observando. Tenha cuidado. Né? Não se engane. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Uns pôs Deus na igreja. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Deus tenha os membros igual e cuida um dos outros. Deus tenha os membros igual. Deus tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Né? Os dons espirituais não devem ser base para se destacar uma pessoa, ou para considerar um crente mais importante do que o outro. Versos 22 ao 24. Antes, cada pessoa é colocada no corpo de Cristo, de conformidade com a vontade de Deus. Verso 18. E todos os membros são importantes para o bem-estar espiritual e funcionamento apropriado deste corpo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Os dons espirituais devem ser usados não com orgulho, nem visando a exaltação pessoal, mas com o desejo sincero de ajudar o próximo e com um coração que realmente se preocupa com os outros. Capítulo de número 13. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus.